Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a separar esse momento para nós nos dedicarmos a um momento de louvor, de adoração, de culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Antes de nós lermos o nosso tema, a nossa divisa, nós iremos orar ao Senhor, dedicando esse culto a Ele. Amado Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor já permitiu que nós realizássemos diversas atividades ao longo do dia, e agora separamos esse momento para juntos nós podermos te oferecer culto, que o Senhor possa recebê-lo com um cheiro suave, santo e agradável ao Senhor. Oramos em favor de todos aqueles que estão junto conosco, cultuando ao Senhor, que o Senhor possa trazer fé, esperança e também trazer salvação, edificação, para a glória do seu nome. É assim que nós oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Nós iremos então declarar aqui o nosso tema, que é o seguinte: compartilhemos graça e misericórdia. O texto bíblico está na segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 3, que diz: graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar o hino Que Amor é Esse? Excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz. No teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim.
sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho e a vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. O próximo hino que nós iremos cantar tem como título Os Sonhos de Deus. Que possamos, nesse mesmo espírito, continuar louvando e adorando o Deus Todo-Poderoso. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista.
desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. A palavra de Deus em João capítulo 4, dos versículos 23 ao 24, diz assim: Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura.
Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Adorador por excelência é o hino que nós iremos cantar nesse momento. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Posso me calar, tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13, diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios,
contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Nunca pare de lutar. É o hino que nós iremos cantar agora para louvar ao Senhor. Valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que
escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca para de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que assim Deus nos abençoe e nos ajude a nunca parar de lutar. A vitória é nossa por causa da vitória de Jesus. Quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 10. Leremos o versículo de número 46 ao 52. É uma história muito conhecida como a história do cego de Jericó, e nós poderíamos dar título a essa reflexão falando que, na verdade, também é o encontro de Jesus com esse cego que tinha um nome. O nome dele era Bartimeu. Então, veremos agora na leitura desse pequeno trecho da palavra de Deus essa história que nos ensina grandes lições espirituais, e quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente
ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Que Deus abençoe essa poderosa leitura da sua palavra em cada coração. É importante nós fazermos uma retrospectiva histórica para relembrarmos alguns fatos. Jesus estava saindo da cidade de Jericó, conforme diz o texto, e Jericó, nos dias de Josué, havia sido palco de um grande milagre de Deus, quando o povo dele estava a caminho da terra de Canaã, a terra da promessa. Foi ali, então, que o povo de Deus pôde ver um tremendo milagre de Deus, quando as fortes e altas muralhas da cidade vieram abaixo através da intervenção sobrenatural de Deus naquela cidade, naqueles muros, e eles vieram abaixo, conforme lemos em Josué 6, do versículo 1 ao versículo de número 25. Depois do povo rodear a cidade por 7 dias, ao som das trombetas e ao grito de guerra, mas principalmente pelo poder de Deus, diz a história bíblica que os muros caíram, permitindo assim então que a cidade fosse invadida e conquistada pelo poder de Deus. Essa história é tão importante e tão bonita que, a partir daí, existem vários hinos que nós conhecemos, que fala dessa história maravilhosa do poder de Deus em derrubar aqueles muros gigantescos e fazer com que o povo dele, então, tomasse posse da promessa que Deus havia feito a eles. Então, nessa noite, nós queremos refletir sobre a história de encontro de um homem que é chamado por nós e considerado cego e pobre, porque ele vivia pedindo esmolas, porque naquela época não é como hoje, que existem os serviços oficiais do governo de proteção às pessoas que tinham esse problema de cegueira, e aquele homem vivia na miséria, ele dependia de míseros cuidados, ofertas que eram lhe dadas pelas pessoas. Mas naquele dia, ele ouviu, pelo barulho da multidão, que passava ali uma pessoa diferente, uma pessoa especial. E eu quero aqui, nesta noite, verificar com todos vocês algumas partes importantes dessa história e fazer algumas aplicações para a nossa vida, para a nossa reflexão. A primeira delas é que a Bíblia nos ensina aqui a sua condição, a condição desse cego. O texto nos mostra que ele era cego e mendigava. Então, ele era uma pessoa desprezada pela sociedade de uma forma geral. É o que lemos em Lucas 18:35, quando mostra que, nesse contexto, uma grande maioria dos cegos acabavam dependendo-se de esmolas em razão da sua incapacidade de trabalho. Então, esmolar era o único recurso para a sobrevivência de cegos como Bartimeu. Mas verificamos também
que o pior de tudo, ainda que ele tivesse um impedimento físico, nós poderíamos fazer uma associação de comparação, entendendo que o pior tipo de cegueira e o mais comum é a cegueira espiritual. E no mundo que nós vivemos, certamente há muitos cegos espirituais. Esse tipo de cego é aquelas pessoas que não podem ver os perigos aos quais estão expostos. São pessoas que ainda não experimentaram a vida que está em Deus. São pessoas que ainda são insensíveis à sua palavra e que não conseguem enxergar as maravilhas do reino de Deus. O maior perigo que essas pessoas estão correndo é o perigo da segunda morte. Elas não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui nesse mundo e não sabem para onde vão. Ainda que desejem ir para o céu. Mas Jesus, ele é categórico ao afirmar, lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E antes ele diz que na casa do Pai há muitas moradas, e ele foi preparar lugar. Então esse tipo de cegueira de não compreender essa verdade espiritual tem levado muitas pessoas para um lugar que a Bíblia chama de inferno, que Deus não fez para o ser humano, mas fez para o diabo e seus anjos. Mas como as pessoas estão vivendo uma cegueira espiritual tremenda, acabarão experimentando a segunda morte e ao final da sua vida aqui na terra, estarão lá e ficarão lá para sempre. Mas nós precisamos entender que há esperança. Aquele cego que pedia esmolas, o texto bíblico nos mostra que ele tinha alguns impedimentos, e que estão claros aqui no texto. Seus olhos era um impedimento, ele não podia ver, mas ele tinha sensibilidade de ouvir. A multidão era um grande impedimento também, mas ele tinha capacidade de ouvir, ele tinha capacidade de ouvir a multidão. E diz no versículo de número 48, que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava. Existe um provérbio popular que na verdade é satânico, porque ele diz que a voz do povo é a voz de Deus. E aquela multidão ali, embora seguindo a Jesus, não representava a voz de Deus, porque queriam calar o clamor do cego, daquele pobre homem. E é importante nós recordarmos a história bíblica de que quando Jesus estava sendo julgado, o povo disse: crucifica-o. E aquela voz, nós temos certeza absoluta que não era a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é aquilo que nós lemos e que traz na sua palavra e que traz vida, e traz vida abundante. Então,
aquela multidão ali estava claramente sendo influenciada pelo maligno e desprezavam então a vontade de Deus. Por isso que nós não podemos permitir que nada venha nos atrapalhar, venha nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. Satanás, que é o nosso inimigo espiritual, ele pode usar a nossa posição social como barreiras para nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. Ele pode usar a nossa família, ele pode usar nossos amigos, ele possa usar a religião para nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. E por essa razão é que Jesus, lá em Lucas 14:33, disse: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então nós temos que focar, colocar os nossos olhos espirituais em Jesus. Nós não podemos permitir que nada nem ninguém nos atrapalhe de nos aproximarmos de Jesus. Nada nem ninguém. É por isso que nós precisamos entender que as coisas materiais, pessoas, ideologias ou qualquer outra coisa, os quais podem trazer valores importantes para nós, não poderão nos impedir de nos aproximarmos de Jesus pela fé, porque Jesus é superior a todas essas coisas. A fé cristã, ela é superior a qualquer coisa que possamos ser ou ter. Por isso nós precisamos ficar atentos, não deixar nada nos atrapalhar de nos aproximarmos de Jesus. Precisamos dele, precisamos ficar perto dele. A Bíblia conta a história de Pedro, que quando Jesus foi preso, ele começou a seguir Jesus de longe, com medo de ser preso e quem sabe também até morto. Mas o estado de Pedro ali era um estado de fraqueza espiritual, porque ele o negou. Mas quando Pedro se fortaleceu espiritualmente, ele quis pagar qualquer preço para poder dizer: eu sou dele e ele é meu. Ele estava aqui nesse mundo para cumprir com integridade o ministério que Deus deu para que ele cumprisse. Então, nós não podemos permitir que nada nem ninguém nos atrapalhe de nos aproximarmos de Jesus. Os impedimentos de Bartimeu foram seus olhos, a multidão, e eu quero perguntar para você: o que tem te impedido de fazer uma aliança com Deus através de Jesus? Não permita que nada nem ninguém te atrapalhe. Mas verificamos aqui também no texto que ele tinha uma disposição incrível. Apesar de cego, ele era um homem de postura, de disposição. O texto nos mostra que ele ouviu aquele barulho
talvez incomum da multidão, já que ele não possuía bons olhos, seus ouvidos estavam aguçados. Ao que diz o Bartimeu, ouviu o barulho da multidão, é a narrativa bíblica. Ele percebeu que o barulho que aquela multidão fazia era algo provocado por um movimento diferente. E aí ele procurou saber. Ele era cego, mas também curioso. Ele desejava saber o que estava acontecendo à sua volta. E se nós fizermos uma aplicação para o nosso contexto de vida, nós poderíamos pensar aqui rapidamente quantas pessoas têm curiosidade para saber sobre fofocas, maledicências, mentiras, mas sobre a vida dos outros estão muito interessadas em saber, mas não são curiosas para conhecer as verdades de Deus. Não querem saber de Jesus. Vivem naquilo que nós chamamos de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Vão continuar mortos em delitos e pecados, conforme lemos em Efésios capítulo 2. Mas ele ouviu que era Jesus, diz o versículo de número 47. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, embora tivesse seus olhos físicos danificados, seus ouvidos espirituais estavam bem abertos. Como seus olhos espirituais estão? Você que está me ouvindo nesse momento. É preciso que tenhamos nossos olhos espirituais abertos para percebermos as coisas de Deus. Porque, ainda que tenhamos uma aparente saúde física, sem Jesus, a Bíblia diz que estamos mortos em delitos e pecados. Sem a percepção espiritual, não somos capazes de ver e fazer parte do reino de Deus. É por isso que lemos em Mateus 13:9 o seguinte texto: quem tem ouvidos, ouça. Se você não aprender a ouvir, veja o que poderá lhe acontecer, conforme diz Mateus 13, do 10 a 17. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração deste povo
se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Em outras palavras, muitos não conseguem ouvir as realidades espirituais do reino de Deus, não por causa da sua capacidade de ouvir, mas sim por causa de sua rebelião contra Deus. O seu coração está tão petrificado que ouvem, mas não entendem. Mas esse homem que estava ali cego, mas tinha os seus ouvidos abertos, tinha os seus olhos espirituais abertos, e é o que Deus deseja que todas as pessoas façam, como Bartimeu. Deseja um desejo enorme de serem curados, mas a Bíblia diz que Bartimeu, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo 48, o texto sagrado nos informa que ele clamava ainda mais. Em Lucas 18:39, temos: cada vez gritava mais. Isso nos ensina que há situações que só serão mudadas em nossa vida se clamarmos a Deus e desejarmos a sua intervenção em nossa vida. Temos várias situações na Bíblia que descrevem essa necessidade de nós clamarmos a Deus e que nos mostra que Deus nos ouve. Como por exemplo, Salmo 34:6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Salmo 121, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Deus não desampara ninguém, Ele está sempre de braços abertos para poder nos receber e nos proteger, e trazer cura, conforme o hino que nós cantamos aqui nessa noite. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia. É o que Deus quer que cada um de nós experimente. E o próprio Deus, quem nos manda então clamarmos a Ele, conforme lemos em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus manda que nós clamemos a Ele, mas nós aprendemos aqui no texto sagrado também uma outra lição importantíssima. Ele foi atendido. Quando nós clamamos a Deus, Ele ouve. Ele não está com seus ouvidos fechados para não nos atender. Jesus o mandou chamar, é o que diz o versículo de número 49. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o.
E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele te chama. Venha para Jesus. Então Jesus nos chama para nos abençoar. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao lermos os evangelhos, nós encontramos muitos convites de Jesus a diferentes tipos de pessoas. Quando respondemos positivamente ao seu convite, certamente seremos abençoados. Porém, aquelas pessoas que recusam o convite do Senhor Jesus, certamente serão vítimas de sua própria rebelião contra Deus, conforme lemos em Isaías 50, versículo número 2. Jesus questionou o desejo daquele homem, quando perguntou para ele: que queres que te faça? Nós não sabemos os problemas de cada pessoa que estão aí a ouvir essa palavra, mas Jesus está perguntando para você: o que você quer que Ele te faça? Se você tiver a mesma postura que o cego Bartimeu teve, com sinceridade, clamar por Jesus e falar para Ele: que o Senhor me cure. Bartimeu era cego. E você? Qual é a sua necessidade? Não importa que tipo de problema seja, nós servimos e anunciamos o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há nenhum impossível. Cristo tem o poder para satisfazer qualquer necessidade de qualquer pessoa. Porém, é preciso que nós tenhamos uma postura de clareza com Ele. Ele perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu respondeu: que eu veja, Senhor. Seja específico com Deus, e Ele vai atender o seu clamor. Para ser atendido, porém, Bartimeu precisava ter fé. O versículo número 52 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou, pode ir embora. Considera-se um homem livre da cegueira. Considera-se um homem, uma pessoa livre daquilo que está te atrapalhando. Jesus, Ele não vai curar todas as pessoas, mas algumas pessoas Ele vai curar sim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você crê nisso? Queremos então concluir com essa história do cego Bartimeu. Algumas questões que precisamos ter muito bem claras para a nossa vida. Primeiro, há pessoas que estão na mesma situação do cego de Jericó. Embora não sejam cegos fisicamente, têm necessidade que somente poderão serem supridas por Jesus. Por mais que se busque a solução dessas necessidades, como a mulher do fluxo de sangue aqui embaixo na terra, ninguém, a não ser Jesus,
será capaz de suprir essas necessidades. Segundo, para que nossas necessidades possam ser supridas, nós precisamos de algumas posturas. Primeiro, romper com os impedimentos que nos seguram. Às vezes pode ser um amigo seu, pode ser a sua família, pode ser a sua posição social, porque você acha às vezes que seguir e servir a Jesus seja careta, e você, como uma pessoa socialmente muito importante, tem vergonha de Jesus. Mas Jesus fala que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará dessa pessoa diante do Pai. Então não tenha vergonha de Jesus. Você precisa romper com os impedimentos que te seguram, porque os impedimentos são aqueles que eu já enumerei aqui agora cedo. Pode ser a família, a tradição religiosa, a posição social, dinheiro e tantas outras coisas. O que te impede de fazer uma aliança então com Deus hoje, agora? Não adianta buscarmos a solução fora de Jesus, porque a solução é Jesus. Segundo, você precisa crer em Jesus. Chame por Jesus. Tenha coragem, como diz o texto. Ele está te chamando. Venha para Jesus. O que você quer que Ele te faça? O cego Bartimeu quis ver. E você? Tome a sua decisão. A maior necessidade que Cristo quer nos suprir é necessidade da nossa alma, necessidade de salvação. Sem a salvação, podemos ter tudo o que alguém poderia ter, mas ao mesmo tempo não teremos nada, porque Jesus é o nosso tudo. Que você possa refletir sobre tudo aquilo que nós pensamos aqui nessa noite, porque a intenção maior é que você, por causa de tudo isso, faça uma aliança com Deus. Quero convidar os irmãos aqui do Ministério de Música para nós cantarmos um hino que fala desse milagre do cego Bartimeu. E esse hino ele fala que, como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Que você possa ter essa convicção de que você precisa de um milagre, mas que só o Senhor Jesus pode fazer. Que essa possa ser a sua postura de fé nessa noite, para que você então possa abrir as portas para viver a eternidade com o Senhor para sempre. Como Bartimeu. O título do hino que nós iremos cantar é Tu Podes. E aí, esse hino vai traduzir tudo aquilo que nós refletimos agora através desse texto sagrado, em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me.
Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber.
Amém. Glórias a Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus possa nos dar uma semana super abençoada na presença dEle. Vamos orar também em favor de todos os médicos, dos enfermeiros, dos hospitais. Também vamos pedir para que Deus possa dar sabedoria aos gestores públicos, para que possam fazer com que as pessoas que têm necessidade na sua saúde possam serem todas elas ajudadas e que ninguém venha morrer por falta de cuidado ou de amparo ou até por falta de medicamento. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que também nos livre dessa doença aí que tem causado muitas mortes e muita preocupação a todos nós. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amado Deus, queremos nesse momento te agradecer por estarmos aqui nesse momento, te louvando, te adorando juntamente com o seu povo. Queremos pedir nesse momento que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que possa continuar subindo como cheiro suave, santo e agradável ao Senhor. Queremos pedir por misericórdia e graça que o Senhor visite e abençoe todos os médicos, todos os enfermeiros, os hospitais, aqueles que fazem alimentação, os responsáveis pela limpeza, aqueles que são responsáveis pelos suprimentos, que o Senhor abençoe os medicamentos que estão sendo ministrados, que o Senhor abençoe as vacinas, ó Deus, que o Senhor também nos livre dessa doença, que o Senhor faça um milagre, faça uma intervenção, repreendendo essa doença, ó Deus, que tem causado mortes e muitas preocupações. Nós sabemos que estamos à mercê da sua graça, das suas misericórdias, mas nós clamamos ao Senhor que nos ajude, ó Deus. A tua palavra diz em 2 Crônicas 7, que seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e te buscar e se arrepender dos seus pecados, o Senhor haveria de sarar a nossa terra. Que nós, como povo do Senhor, possamos nos humilharmos diante da sua potente mão poderosa, nos arrependermos dos nossos pecados e pedir e clamar como Bartimeu clamou ao Senhor: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Repreenda, ó Deus, essa doença. É assim que nós oramos, e oramos no nome de Jesus, pedindo também, ó Deus, que o Senhor não permita e não deixe que nenhum servo ou serva do Senhor venha se esfriar na vida espiritual, mas que possam te buscar em espírito e em verdade, que possam ler sistematicamente e diariamente a sua palavra, que possam também te buscar sempre em oração, para mantermos uma comunhão constante com o Senhor. É assim que nós oramos, e oramos no nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero lembrar você sobre a nossa agenda. A nossa agenda, toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos 2 ministérios de oração que se reúnem aqui na igreja. É o Ministério Déboras, que são as mães que oram pelos seus filhos, e o Ministério de Homens Corajosos, que são os pais que, ombreados com suas esposas, oram em favor de seus filhos. E você é o nosso convidado a participar desses ministérios tão importantes para a vida de toda a sociedade, porque quando nós colocamos nossos filhos diante do trono da graça do Senhor,
nós só temos uma certeza absoluta, que eles se tornarão homens e mulheres de bem, que haverão, pela graça de Deus, de influenciar toda a sociedade, para que elas possam seguir e servir ao Senhor também com muita alegria. Então você é o nosso convidado a estar toda segunda-feira aqui conosco, nesse horário de 19 horas. E toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, temos culto aqui presencial e você também é o nosso convidado. Toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. No próximo domingo, que eu não me recordo que dia, se houver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia 7, me parece, nós já estaremos aqui com o culto presencial, domingo à noite. Você é o nosso convidado, às 19 horas e 30 minutos. Estamos aqui com tudo preparadinho, de acordo com as orientações sanitárias, distanciamento social, temos aqui álcool em gel disponibilizados para todos que vierem, teremos verificação de temperatura e a exigência é que você venha de máscara, para então juntos podermos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Então, se você deseja vir, venha. Nós estamos aqui com algumas limitações de espaço, mas temos aqui, circunstancialmente, condições de receber entre 50 e 60 pessoas. Então, se você for as primeiras pessoas a chegar, certamente você vai ter o seu lugar aqui conosco e juntos nós poderemos louvar e adorar o nome do Senhor. Então, não deixe de vir, venha adorar a Deus conosco. Primeira Igreja Batista em Miracema, transformando vidas pela palavra de Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Em nome de Jesus.